Milionário fica chocado ao encontrar mendiga negra desaparecida há 7 anos com gêmeas. A movimentada avenida do Rio de Janeiro pulsava com a energia frenética da cidade. Carros buzinando, pessoas apressadas e o calor escaldante do sol misturavam-se em um emaranhado de sons e movimentos. Mas entre toda essa agitação, algo parou o coração de Miguel Costa, um magnata do setor imobiliário e um dos homens mais poderosos da cidade. No meio da rua, em um canto esquecido, ele viu uma mulher de cabelos desgrenhados e roupas rasgadas. O corpo exausto dela parecia ceder, sob o peso dos dias e das noites passadas em abandono. E foi ali, naquele momento, que tudo mudou. É ela! Ele não conseguia acreditar. Aquela mulher era Ana, sua ex-namorada, desaparecida há 7 anos. O choque fez seu estômago revirar. Como ela tinha acabado assim? A vida o havia envolvido em tanta riqueza e poder, mas pela primeira vez ele se sentiu impotente. Aproximou-se com um aperto no peito. Ana olhou para ele com olhos cansados, mas ainda assim havia um brilho que chamou sua atenção. Miguel? A voz dela era só um sussurro, mas soou como um trovão em seu ouvido. Ele nunca sonhara em ver Ana assim, enfraquecida. Eu estou aqui para as meninas. E então, como se um véu se levantasse, Miguel entendeu que não se tratava apenas dela. Havia gêmeas que ele nunca soubera que existiam. A vida de Miguel, repleta de prédios luxuosos e festas glamourosas, parecia insignificante diante daquele choque emocional. Ao ouvir a menção das filhas, sua mente girava em um turbilhão. Onde estão elas? Como você chegou aqui? As perguntas vinham sem parar. Mas Ana apenas baixou a cabeça e lágrimas começaram a escorregar em seu rosto doído. Miguel se esforçou para manter a compostura, mas o nó na garganta o denunciava. Ele era um homem de negócios, um conquistador, mas agora tudo estava à beira do colapso. A figura de Ana, enfraquecida e vulnerável, puxou um fio delicado dentro dele, despertando emoções que ele preferiria manter enterradas. A vida o tinha ensinado a evitar fraquezas, mas agora sua maior batalha teria que ser diferente. Você precisa de ajuda. Vamos sair daqui, ele disse, tentando parecer firme. Mas fazer isso significava mergulhar em um mundo que ele havia tentado esquecer. Um passado que ele nunca quis enfrentar. As meninas, ele hesitou. Não sabia se seria capaz de preencher o vazio que sua ausência causou. Mas enquanto tentava organizar seus pensamentos, uma figura conhecida emergiu da multidão. Leandro, seu antigo rival, estava a poucos metros, seus olhos iluminados com uma malícia que lhe era típica. Miguel sentiu um arrepio. Não era apenas a descoberta de Ana que o ameaçava. Leandro agora sabia do seu laço com as gêmeas. Ele estava à espreita, e suas intenções eram obscuras. O jogo apenas começava. E agora? Miguel não lutaria apenas por dinheiro e poder, mas sim por uma nova responsabilidade, e isso o aterrorizava. O percurso à frente parecia coberto de sombras. O que mais Miguel não sabia sobre o passado de Ana? Quem realmente eram aquelas gêmeas e como ele iria enfrentá-las em sua vida cheia de segredos? O peso da responsabilidade e o medo do fracasso o pressionavam. Ele respirou fundo. Era hora de confrontar tudo isso, antes que fosse tarde demais. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí,
Deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Miguel estava paralisado, a mente a mil, quando de repente um grito cortou o ar. Para! O que você está fazendo? Olhou para trás e viu uma mulher, uma desconhecida, empurrando-se pela multidão em sua direção. O desespero estava estampado em seu rosto. Ela parecia aterrorizada, os olhos arregalados como se estivesse fugindo de algo. Miguel, não a ajude! Ana gritou, uma súplica amarga em sua voz. O coração de Miguel disparou. O que estava acontecendo ali? Ele se virou para Ana, mas antes que pudesse perguntar, a estranha chegou até eles, a respiração descontrolada. São elas! Elas estão em perigo! A mulher falou. Seu corpo tremia. Miguel e Ana trocavam olhares confusos, a tensão envolvendo todos os três. Elas? Miguel perguntou, a palavra saindo quase como um sussurro. Suas filhas! A mulher se virou, apontando para a direção oposta. Elas estão com Leandro. Ele as levou. O estômago de Miguel virou ao ouvir o nome do rival. Como isso era possível? A cena virou um pesadelo em sua mente. Leandro, o que você sabe sobre isso? Ele se sentiu afundando em um mar de realidade distorcida. A mulher, agora ofegante, olhou profundamente em seus olhos. Eu sou amiga de Ana. Eu vi as gêmeas no abrigo. Leandro estava lá. E ele usou elas para negociações. A voz dela se quebrou. E o medo a fazia parecer ainda mais frágil. Ana estava pálida, um horror se espalhando em seu rosto. O que você está dizendo? O que Leandro quer com as meninas? O olho da mulher se encheu de lágrimas. Ele quer vingança. Ele descobriu quem elas são. E ele não vai parar até conseguir o que deseja. Miguel sentiu um nó se formar na garganta. O peso da responsabilidade agora esmagador. Ele havia fugido de sua própria vida por anos, ignorando o que aconteceu. E agora, a verdade se desdobrava à sua frente como um tapete que ele havia tentado esconder. Temos que ir até elas, ele gritou, o desespero fazendo agir. Não podemos deixar que esse maluco chegue até elas. Mas no fundo, Miguel sabia que tudo havia mudado. Ana não era a única que tinha segredos. Ele sequer havia conhecido suas filhas. E agora, a fragilidade daquele momento estava um passo de se transformar em uma calamidade. A revelação da mulher era um golpe brutal. E Leandro, com todo o seu poder maligno, era agora uma sombra que pairava sobre ele, mais ameaçadora do que nunca. Não se preocupe, estamos juntas nisso, a mulher disse, alcançando a mão de Ana. Elas se olharam, um entendimento silencioso, mas Miguel sentiu um fio na espinha. E se essa mulher estivesse ligada a Leandro de alguma forma? Seu instinto gritou que ele não sabia a extensão dessa trama. Vem! Ele puxou a mão de Ana, e os três começaram a andar em direção a um futuro nebuloso. Os rostos das pessoas na multidão se tornaram borrados. A cidade agora, um cenário desprovido de vida. Miguel mal podia pensar, mas uma coisa era clara. O caos estava apenas começando. Assim que alcançaram uma esquina, um barulho estrondoso os fez parar. Uma explosão. O chão tremeu e o ar encheu-se de fumaça e gritos. Miguel agarrou Ana e a mulher enquanto o mundo girava ao redor deles. Os gritos ecoavam e ele percebeu que poderia muito bem perder tudo novamente em um instante. Precisamos sair daqui, ele gritou, mas o pânico lhe consumia. E no meio do tumulto, uma outra revelação surgiu na mente de Miguel. O que mais Leandro poderia ter planejado? E quais segredos Ana ainda escondia? A cidade, agora oca de significado, cercava-os com perigos e dúvidas. O futuro não parecia apenas incerto, parecia
apocalíptico. Assim que alcançaram uma esquina, um barulho estrondoso os fez parar. Uma explosão. O chão tremeu e o ar foi preenchido com fumaça e gritos. Miguel agarrou Ana e a mulher, enquanto tudo ao seu redor se tornava um caos. Os gritos ecoavam, e ele percebeu que poderia perder tudo novamente em um instante. Precisamos sair daqui, gritou, mas o pânico começava a dominá-lo. Correram, máquinas e pedras se arrebatando sob seus pés, mas a mente de Miguel estava a mil. Ele estava preocupado com as gêmeas, com Ana, e agora esse novo perigo. E enquanto puxava a Ana e a mulher, um pensamento bombardeava sua mente como uma batida de tambor. O que mais Leandro tinha planejado? Foi quando uma sombra surgiu entre a fumaça. Miguel parou abruptamente. Uma figura se destacou, voando na sua direção. Ao se aproximar, a visão ficou clara. Era uma mulher. Seu rosto estava sujo, mas Miguel a reconheceu. Era Clara, a irmã de Ana, que ele não via há anos. «Clara!» ele gritou, tentando se fazer ouvir em meio ao tumulto. Mas o olhar dela estava muito distante, como se não estivesse ali. «Leandro, ele não vai parar!» O desespero em sua voz era palpável. Algo na maneira como disse isso fez Miguel ficar em alerta. «Onde estão as gêmeas? O que você sabe?» ele perguntou, o aperto no peito se intensificando. Ele tem um plano. Ele está atrás de você e delas», Clara balbuciou, com uma sombra de traição cruzando seu semblante. Eu não pude fazer nada. As palavras saíram de sua boca como se uma verdade amarga tivesse sido exposta. Miguel franziu a testa. Como assim? O coração acelerou. Em meio ao caos, Clara olhou para Ana e mordeu os lábios. «Eu não sabia que você estava aqui, Ana. Eu não queria que isso acontecesse». Miguel sentiu um frio na espinha. Por um instante, tudo parecia girar em volta daquele olhar. Uma profunda traição ou desespero. Clara se inclinou para mais perto, revelando um segredo que poderia mudar tudo. «Ana, você precisa saber. As gêmeas não são apenas suas filhas.» «O quê?» Ana respondeu, quase em um sussurro, os olhos arregalados. Miguel ficou paralisado. O que Clara estava dizendo? O mundo ao seu redor pareceu congelar. «Elas não são filhas somente de vocês. Elas são parte de um acordo. Leandro deseja algo delas.» O ar ficou pesado sobre todos. Ana se voltou para Miguel, confusa e assustada. «O que ela está dizendo, Miguel?» O nó na garganta de Miguel piorou. «Eu não sei», ele admitiu, as palavras saindo hesitantes. «Ele queria usar elas para a empresa, para o poder», continuou Clara, lágrimas rolando pelo rosto. «Você não entende, Miguel. A vida delas gira em torno de um plano que Leandro arquitetou há anos. E eu precisei fazer parte disso para sobreviver.» Cada palavra dela era como um golpe. Miguel sentiu o chão desmoronar sob seus pés. Tudo o que ele conhecia começava a desmoronar. Ana, com seu olhar perdido, parecia tão longe. E o abismo de segredos entre eles agora tremia. Ele nunca soubera que tudo isso se desenrolava enquanto ele levava uma vida de luxo e distrações. «Precisamos alcançar as gêmeas», disse com a voz falhando. Mas enquanto tentava se recompor, uma nova onda de gritos fez seu corpo gelar. Uma figura conhecida apareceu entre a fumaça. Era Leandro, com um sorriso sinistro. Ele estava mais perto do que nunca. «Ah, Miguel, que prazer vê-lo tão preocupado», disse Leandro. Sua voz uma mistura de escárnio e satisfação. O coração de Miguel disparou. O que Leandro queria? O que ele realmente sabia? Havia algo cruel na forma como Leandro se movia. Um arrepio percorreu a espinha de Miguel. «Você não pode levar as gêmeas. Elas não têm nada a ver com sua vingança», Miguel gritou, mas Leandro apenas riu. «Ah, mas elas são o meu passaporte para um novo reino, e você, meu caro, está prestes a se ver em uma batalha que nunca imaginou.» Miguel sentiu a terra tremer novamente sob seus pés
enquanto Leandro se aproximava, o sorriso maligno iluminando seu rosto. O que mais ele escondia? O que realmente estava em jogo? As sombras giravam ao seu redor, ameaçando engoli-lo. Agora, tudo estava ligado, e a verdade poderia ser mais devastadora do que esperavam. O caos havia apenas começado, e Miguel percebeu que ele estava prestes a perder tudo o que importava. O futuro estava em uma linha tênue, e a vida dele nunca mais seria a mesma. Miguel estava paralisado, o coração disparado, a raiva e o medo misturados em seu interior. Leandro se aproximava, com aquele sorriso insuportável. "O que você quer, Leandro?" ele gritou, a frustração transbordando. Mas antes que o rival pudesse responder, um estrondo ensurdecedor ecoou ao longe. Uma nova explosão? O chão tremeu sob seus pés, e no caos, uma sombra se aproximou ainda mais, quase tocando-o, como uma sombra penosa. No meio da fumaça, uma criança surgiu, perdida, com os olhos arregalados e cabelos bagunçados. "As gêmeas!" Miguel quase gritou, mas a realidade se impôs antes que pudesse se mover. As meninas estavam ali, mas a expressão no rosto delas não mostrava alívio. Era pavor. "Papá!" uma delas chamou, e o mundo tornou-se um borrão de pânico. Ele finalmente as tinha encontrado, mas a cena era terrível. "Não se mexam!" gritou Miguel, sentindo o coração acelerar enquanto tentava decidir como agir. Mas antes que pudesse avançar, ouve-se um grito estrondoso. Era Clara, agora completamente descontrolada. Ela se lançou à frente de Miguel, como um escudo humano, e a voz dela estourou no ar. "Pare! Leandro, pare!" A súplica dela cortou o ar como uma lâmina. Mas Leandro apenas sorriu mais, como se divertisse à custa do desespero. "Você não entende nada, Clara. O jogo está apenas começando", disse, movendo-se lentamente em direção às gêmeas. O rosto delas estava pálido. E algo crucial estava prestes a acontecer. Miguel sentiu a adrenalina bombear. O instinto gritou: proteger as meninas, não deixar que Leandro chegasse até elas. A tensão se acumulava e, no fundo de sua mente, Miguel percebeu. Clara estava mais envolvida do que parecia. "O que você sabe, Clara? O que você fez?" ele exigiu, a voz trêmula, quase implorando. Os olhos de Clara cintilaram, e pela primeira vez uma sombra de dúvida cruzou seu rosto. Uma fraqueza. Eu não contava com isso", balbuciou ela. "Quando descobri que as gêmeas eram suas, não pude fazer nada. Foi Leandro quem me forçou." Havia uma verdade em seus olhos que Miguel nunca havia notado. O mundo parecia girar enquanto tentava juntar as peças daquela confusão. Ele sabia que precisava de respostas, e rápido. Mas, antes que pudesse processar o que estava acontecendo, Leandro deu um passo à frente, aumentando a tensão. "Você achou que poderia escapar, Miguel? Que sua vida de luxo o salvaria? As meninas têm algo que você nunca poderá dar a elas." Miguel sentiu um frio na espinha, como se o chão estivesse se movendo sob seus pés. "O que você quer dizer?" ele perguntou, a voz quase um sussurro. "Miguel, você não sabe?" Leandro começou, o olhar preso em Miguel, a maldade reluzindo nos olhos. "Elas são a chave para tudo. O acordo de seus pais. Você é só um peão na mesa de xadrez, e eu sou quem controla as peças." O impacto das palavras de "Basta!" Ana gritou, emergindo da sombra com uma força que ninguém esperava. "Você não pode fazer isso com elas." A batalha de emoções no rosto dela era como uma tempestade. E no meio de tudo isso, outra revelação. "Elas não são só suas filhas, Miguel. Elas têm um legado." O ar ficou pesado, os olhares se voltaram para Miguel. A expectativa sombria envolvendo o pequeno grupo. Miguel sentiu a realidade desmoronar. "O que você quer dizer?" Sua voz saiu falha, o coração batendo descontrolado. As palavras pareciam um eco em sua mente. "O legado?
O que mais ele não sabia sobre seu passado? A multidão em volta parecia em silêncio, como se o mundo tivesse parado para ouvir aqueles segredos. Clara, com os olhos cheios de lágrimas, voltou a olhar para Leandro. Estão em seu poder, porque tem algo que você deseja. Algo que seus pais deixaram para eles. O silêncio depois da revelação foi estrondoso. E nua diante da verdade, Miguel sentiu um turbilhão interno. Vamos sair daqui, Miguel gritou, a urgência na voz, mas no fundo sabia que tudo tinha mudado. O que era até então uma corrida para salvar suas filhas, agora se tornava uma batalha para entender quem elas realmente eram. E a sombra de Leandro pairava sobre eles, mais ameaçadora do que nunca. No fim, Miguel, a escolha é sua, Leandro sussurrou, com um sorriso que gelava a alma. Entregue-se ao que eles são ou perca tudo. A tensão pairava no ar enquanto Miguel lutava para compreender o caos ao seu redor. O que estaria disposto a sacrificar para proteger sua família? A resposta estava tão perto e ao mesmo tempo tão longe. O futuro não parecia apenas incerto, parecia apocalíptico. Miguel estava paralisado, o coração disparado, a raiva e o medo misturados em seu interior. Leandro se aproximava, com aquele sorriso insuportável. — O que você quer, Leandro? Ele gritou, a frustração transbordando. Mas antes que o rival pudesse responder, um estrondo ensurdecedor ecoou ao longe. Uma nova explosão? O chão tremeu sob seus pés. E no caos, uma sombra se aproximou ainda mais, quase tocando-o, como uma sombra penosa. No meio da fumaça, uma criança surgiu, perdida, com os olhos arregalados e cabelos bagunçados. As gêmeas! Miguel quase gritou, mas a realidade se impôs antes que pudesse se mover. As meninas estavam ali, mas a expressão no rosto delas não mostrava alívio. Era pavor. — Papá! Uma delas chamou, e o mundo tornou-se um borrão de pânico. Ele finalmente as tinha encontrado, mas a cena era terrível. — Não se mexam! Gritou Miguel, sentindo o coração acelerar enquanto tentava decidir como agir. Mas antes que pudesse avançar, ouviu-se outro grito estrondoso. Era Clara, agora completamente descontrolada. Ela se lançou à frente de Miguel, como um escudo humano, e a voz dela estourou no ar. — Pare! Leandro, pare! A súplica dela cortou o ar como uma lâmina. Mas Leandro apenas sorriu mais, como se divertisse à custa do desespero. — Você não entende nada, Clara. O jogo está apenas começando, disse, movendo-se lentamente em direção às gêmeas. O rosto delas estava pálido e algo crucial estava prestes a acontecer. Miguel sentiu a adrenalina bombear. O instinto gritou: proteger. As meninas não deixar que Leandro chegasse até elas. A tensão se acumulava e, no fundo de sua mente, Miguel percebeu. Clara estava mais envolvida do que parecia. — O que você sabe, Clara? O que você fez? Ele exigiu, a voz trêmula, quase implorando. Os olhos de Clara cintilaram e, pela primeira vez, uma sombra de dúvida cruzou seu rosto, uma fraqueza. Eu não contava com isso, balbuciou. Quando descobri que as gêmeas eram suas, não pude fazer nada. Foi Leandro quem me forçou. Havia uma verdade em seus olhos que Miguel nunca havia notado. O mundo parecia girar enquanto tentava juntar as peças daquela confusão. Ele sabia que precisava de respostas, e rápido. Mas antes que pudesse processar o que estava acontecendo, Leandro deu um passo à frente, aumentando a tensão. — Você achou que poderia escapar, Miguel? Que sua vida de luxo salvaria? As meninas têm algo que você nunca poderá dar a elas. Miguel sentiu um frio na espinha, como se o chão estivesse se movendo sob seus pés. — O que você quer dizer? Ele perguntou,
a voz quase um sussurro. Miguel, você não sabe? Leandro começou, o olhar preso em Miguel, a maldade reluzindo nos olhos. Elas são a chave para tudo. O acordo de seus pais. Você é só um peão na mesa de xadrez. E eu sou quem controla as peças. O impacto das palavras de Leandro caiu como um peso sobre a mente de Miguel. Um acordo? O que isso significava? Basta! Ana gritou, emergindo da sombra com uma força que ninguém esperava. Você não pode fazer isso. Com elas. A batalha de emoções no rosto dela era como uma tempestade. E no meio de tudo isso, outra revelação. Elas não são só suas filhas, Miguel. Elas têm um legado. O ar ficou pesado. Os olhares se voltaram para Miguel. A expectativa sombria envolvendo o pequeno grupo. Miguel sentiu a realidade desmoronar. O que você quer dizer? Sua voz saiu falha, o coração batendo descontrolado. As palavras pareciam um eco em sua mente. O legado? O que mais ele não sabia sobre seu passado? A multidão em volta parecia em silêncio, como se o mundo tivesse parado para ouvir aqueles segredos. Clara, com os olhos cheios de lágrimas, voltou a olhar para Leandro. Estão em seu poder porque tem algo que você deseja, algo que seus pais deixaram para eles. O silêncio depois da revelação foi estrondoso e, nua diante da verdade, Miguel sentiu um turbilhão interno. Vamos sair daqui! Miguel gritou, a urgência na voz, mas no fundo sabia que tudo tinha mudado. O que era até então uma corrida para salvar suas filhas, agora se tornava uma batalha para entender quem elas realmente eram. E a sombra de Leandro pairava sobre eles, mais ameaçadora do que nunca. Leandro então riu, uma risada cheia de desprezo. Você realmente acha que a proteção delas está com você? Se não virassem peças no meu jogo, elas não estariam seguras. E assim que terminou de falar, uma figura familiar surgiu entre as chamas e a fumaça. A mãe de Miguel, Helena. Mãe? Ele sussurrou, sua mente girando. O que ela estava fazendo ali? O que isso significava? E antes que ele pudesse questionar, Helena lançou um olhar profundo para as meninas. E a expressão que misturava amor e dor passou por seu rosto. Todas essas peças, Miguel. Eu deveria ter contado a você antes de tudo isso. A voz dela tremia. É hora de enfrentar a verdade. O caos ao redor deles parecia desaparecer. Todos os sons se misturavam a um silêncio assustador. E a última frase de Helena ecoou na mente de Miguel, prometendo uma reviravolta que mudaria tudo. Eu sou a verdadeira guardiã do legado e você precisa escolher permanecer neste jogo ou se libertar dele de uma vez por todas. Miguel sentiu o coração afundar. O que mais ela esconderia? Por que nunca soubera disso? Ele olhou para Ana, para as gêmeas e o mundo que conhecia parecia desmoronar. O futuro, que já era nebuloso, agora parecia um abismo profundo e sem fim. A batalha estava apenas começando, mas o mistério do legado e as verdades ocultas o aguardavam. Miguel estava paralisado, o coração disparado, a raiva e o medo misturados em seu interior. Leandro se aproximava, com aquele sorriso insuportável. O que você quer, Leandro? Ele gritou, a frustração transbordando. Mas antes que o rival pudesse responder, o estrondo ensurdecedor ecoou ao longe. Uma nova explosão? O chão tremeu sob seus pés, e no caos, uma sombra se aproximou ainda mais, quase tocando como uma sombra penosa. No meio da fumaça, uma criança surgiu, perdida, com os olhos arregalados e cabelos bagunçados. As gêmeas! Miguel quase gritou, mas a realidade se impôs antes que pudesse se mover. As meninas estavam ali, mas a expressão no rosto delas não mostrava alívio. Era pavor. Papá! Uma delas chamou.
e o mundo tornou-se um borrão de pânico. Ele finalmente as tinha encontrado, mas a cena era terrível. Não se mexam! Gritou Miguel, sentindo o coração acelerar enquanto tentava decidir como agir. Mas antes que pudesse avançar, ouviu-se outro grito estrondoso. Era Clara, agora completamente descontrolada. Ela se lançou à frente de Miguel, como um escudo humano, e a voz dela estourou no ar. Pare, Leandro, pare! A súplica dela cortou o ar como uma lâmina, mas Leandro apenas sorriu mais, como se divertisse, à custa do desespero. Você não entende nada, Clara. O jogo está apenas começando, disse, movendo-se lentamente em direção às gêmeas. O rosto delas estava pálido e algo crucial estava prestes a acontecer. Miguel sentiu a adrenalina bombear. O instinto gritou. Proteger as meninas, não deixar que Leandro chegasse até elas. A tensão se acumulava e no fundo de sua mente Miguel percebeu. Clara estava mais envolvida do que parecia. O que você sabe, Clara? O que você fez? Ele exigiu, a voz trêmula, quase implorando. Os olhos de Clara cintilaram e pela primeira vez uma sombra de dúvida cruzou seu rosto. Uma fraqueza. Eu não contava com isso, balbuciou. Quando descobri que as gêmeas eram suas, não pude fazer nada. Foi Leandro quem me forçou. Havia uma verdade em seus olhos que Miguel nunca havia notado. O mundo parecia girar enquanto tentava juntar as peças daquela confusão. Ele sabia que precisava de respostas, e rápido. Mas, antes que pudesse processar o que estava acontecendo, Leandro deu um passo à frente, aumentando a tensão. Você achou que poderia escapar, Miguel? Que sua vida de luxo o salvaria? As meninas têm algo que você nunca poderá dar a elas. Miguel sentiu um frio na espinha, como se o chão estivesse se movendo sob seus pés. O que você quer dizer? Ele perguntou, a voz quase um sussurro. Miguel, você não sabe? Leandro começou, o olhar preso em Miguel, a maldade reluzindo nos olhos. Elas são a chave para tudo. O acordo de seus pais. Você é só um peão na mesa de xadrez, e eu sou quem controla as peças. O impacto das palavras de Leandro caiu como um peso sobre a mente de Miguel. Um acordo? O que isso significava? Basta! Ana gritou, emergindo da sombra com uma força que ninguém esperava. Você não pode fazer isso com elas. A batalha de emoções no rosto dela era como uma tempestade, e no meio de tudo isso, outra revelação. Elas não são só suas filhas, Miguel. Elas têm um legado. O ar ficou pesado. Os olhares se voltaram para Miguel, a expectativa sombria envolvendo o pequeno grupo. Miguel sentiu a realidade desmoronar. O que você quer dizer? Sua voz saiu falha, o coração batendo descontrolado. As palavras pareciam um eco em sua mente. O legado? O que mais ele não sabia sobre seu passado? A multidão em volta parecia em silêncio, como se o mundo tivesse parado para ouvir aqueles segredos. Clara, com os olhos cheios de lágrimas, voltou a olhar para Leandro. Estão em seu poder porque tem algo que você deseja, algo que seus pais deixaram para eles. O silêncio depois da revelação foi estrondoso, e nua diante da verdade, Miguel sentiu um turbilhão interno. Vamos sair daqui! Miguel gritou, a urgência na voz, mas no fundo sabia que tudo tinha mudado. O que era, até então, uma corrida para salvar suas filhas, agora se tornava uma batalha para entender quem elas realmente eram. E a sombra de Leandro pairava sobre eles. Mais ameaçadora do que nunca, Leandro então riu, uma risada cheia de desprezo. Você realmente acha que a proteção delas está com você? Se não virassem peças no meu jogo, elas não estariam seguras. E assim que terminou de falar, uma figura familiar surgiu entre as chamas e a fumaça.
A mãe de Miguel, Helena. Mãe? Ele sussurrou, sua mente girando. O que ela estava fazendo ali? O que isso significava? E antes que ele pudesse questionar, Helena lançou um olhar profundo para as meninas, e uma expressão que misturava amor e dor passou por seu rosto. Todas essas peças, Miguel. Eu deveria ter contado a você antes de tudo isso. A voz dela tremia. É hora de enfrentar a verdade. E no meio de todas aquelas revelações, algo inesperado aconteceu. O chão sob eles começou a tremer, e um barulho ensurdecedor cortou o ar. Era como se a cidade inteira estivesse se despedaçando. Miguel olhou ao redor em pânico. O que está acontecendo? Gritou. Mas ninguém tinha respostas. Então, uma luz brilhante explodiu, inundando o local, fazendo todos ficarem atordoados. Quando a luz diminuiu, Miguel viu algo que o fez perder a fala. A fumaça se dissipou e lentamente os rostos que ele conhecia começaram a se transformar, revelando suas versões mais jovens. Clara, Ana, até Leandro pareciam versões de si mesmos, bem mais novos. O tempo parecia ter retrocedido, e Miguel se lembrou de uma história que sua mãe contava sobre viagem no tempo, mas nunca acreditou. O que estava acontecendo? Eram realidades paralelas? Ou ele simplesmente tinha perdido a cabeça? Miguel sentiu a adrenalina disparar. O que vocês fizeram? Perguntou, com a voz trêmula. Por que estamos aqui? E a verdade ecoou em sua mente. Alguma coisa havia mudado fundamentalmente. Já não era só uma luta contra Leandro. Agora era uma batalha entre escolhas, passados e futuros. E quando Miguel se virou para Helena, esperando uma explicação que nunca veio, ela sorriu, mas não era um sorriso de mãe. Era algo mais revelador, traiçoeiro. Você finalmente está pronto, Miguel. Agora você vai entender tudo. O mundo ao redor deles parecia quebrar em 1 milhão de pedaços. E Miguel percebeu que todos os segredos, todos os planos estavam prestes a ser desenterrados. O caos não era o fim, mas o começo de algo muito maior. A conexão que ele tinha com as meninas nunca fora o que pensou. E agora, a pergunta que pairava no ar vibrava. O que mais ele não sabia? Miguel estava paralisado, o coração disparado, a raiva e o medo misturados em seu interior. Leandro se aproximava com aquele sorriso insuportável. O que você quer, Leandro? Ele gritou, a frustração transbordando. Mas antes que o rival pudesse responder, um estrondo ensurdecedor ecoou ao longe. Uma nova explosão? O chão tremeu sob seus pés, e no caos, uma sombra se aproximou ainda mais, quase tocando-o, como uma sombra penosa. No meio da fumaça, uma criança surgiu, perdida, com os olhos arregalados e cabelos bagunçados. As gêmeas! Miguel quase gritou, mas a realidade se impôs antes que pudesse se mover. As meninas estavam ali, mas a expressão no rosto delas não mostrava alívio. Era pavor. Papá, uma delas chamou, e o mundo tornou-se um borrão de pânico. Ele finalmente as tinha encontrado, mas a cena era terrível. Não se mexam! Gritou Miguel, sentindo o coração acelerar enquanto tentava decidir como agir. Mas antes que pudesse avançar, ouviu-se outro grito estrondoso. Era Clara, agora completamente descontrolada. Ela se lançou à frente de Miguel, como um escudo humano, e a voz dela estourou no ar. Pare! Leandro, pare! A súplica dela cortou o ar como uma lâmina. Mas Leandro apenas sorriu mais, como se divertisse à custa do desespero. Você não entende nada, Clara. O jogo está apenas começando, disse, movendo-se lentamente em direção às gêmeas. O rosto delas estava pálido, e algo crucial estava prestes a acontecer. Miguel sentiu a adrenalina gombear. O instinto gritou, proteger as meninas,
não deixar que Leandro chegasse até elas. Então, foi como se o tempo tivesse parado. Uma luz ofuscante surgiu entre a fumaça e, de repente, uma nova figura entrou na cena. Era um homem, alto e imponente, com um olhar que poderia queimar. Ele vestia um terno escuro. E seu rosto era familiar de um jeito que Miguel não conseguia entender. Mas o reconhecimento veio rápido e impiedoso. Era seu pai, Ricardo. Miguel sussurrou, mal acreditando nos próprios olhos. O pai que ele pensou estar morto, perdido naquelas memórias sombrias. Agora estava ali. A multidão parecia congelar, e Leandro também parou, o sorriso se desvanecendo. Você não deveria estar aqui, Miguel gritou, misto de alegria e confusão. O que você está fazendo aqui? Eu estou aqui para corrigir os erros do passado, Ricardo disse. Sua voz era firme, mas havia uma sombra de tristeza. Ele olhou para as gêmeas. Elas são a chave, Miguel. O legado. Tudo o que você não sabia. O choque atravessou o peito de Miguel como um golpe. Legado? Ana, ainda sem compreender completamente, perguntou. Que legado? Ricardo respirou fundo antes de responder. As meninas não são apenas suas filhas. Elas são fruto de um acordo que nós fizemos, um pacto para proteger uma herança que voava entre vidas. Cerejas nascida na tempestade. Sua voz tremia com a gravidade das palavras. Miguel sentiu o chão se abrir sob seus pés. O que você quer dizer com isso? Ele exigiu, a voz ecoando em desespero. E então o golpe final. Leandro não é o seu inimigo, Miguel. Ele é parte da família. O ar parou. As palavras, planos traídos, segredos escondidos, todos unidos em um novelo de mentiras. Você está mentindo! Miguel gritou, sentindo a cabeça girar. As gêmeas estavam ali, olhando para ele, confusas e aterrorizadas. Tudo o que acreditara tinha desmoronado como um castelo de cartas. Leandro, o rival, não era um inimigo. Era um aliado a serviço de algo maior que eles, um propósito comum que agora parecia distante. A tensão atingiu um novo auge. Leandro, agora com um olhar sério, disse: Essa é a hora, Miguel. Escolha bem o que você vai fazer com essa verdade. O sorriso malicioso que antes iluminava seu rosto tinha desaparecido. Ele estava radiante de expectativa. Miguel olhou para Ana, depois para Clara e finalmente para as gêmeas. O que mais eles não sabiam? O que essa revelação significava para o futuro deles? O peso da escolha estava em suas mãos e a pergunta ecoou entre eles. O que você realmente quer proteger? A cidade em volta tremulava em uma incerteza aterradora. O passado não era o que parecia. E agora? Mais do que nunca, Miguel percebeu que as linhas que desenhavam suas vidas estavam prestes a serem reescritas. O desespero e a esperança cruzavam como fogo e água. E uma nova batalha estava apenas começando. Miguel estava paralisado, o coração disparado. As revelações fervilhavam em sua mente. Leandro, seu rival, parte da mesma família? A voz de Ricardo ecoava, e o peso da verdade quase o derrubou. Mas, então, a fumaça se agitou ainda mais, e uma estrondosa explosão cortou o ar, silenciando tudo. Um rugido ensurdecedor invadiu o local, fazendo o chão sob os pés de todos tremer. O que era aquilo? Miguel virou a cabeça e então viu. Uma figura imensa surgia da fumaça. Era um caminhão, descontrolado, girando em direção a eles. O terror tomou conta. Cuidado! Gritou Miguel, puxando Ana e as gêmeas para trás. Clara estava paralisada. Leandro tentou correr, mas a sombra do caminhão se aproximava rápido demais. E no momento em que a colisão parecia inevitável, tudo tarou. O motor do caminhão falhou e uma explosão ensurdecedora iluminou o céu. O impacto foi devastador
estilhaçando o vidro de lojas nas proximidades. Miguel se jogou sobre as meninas. Uma onda de calor e fumaça o envolveu. Mas quando a poeira finalmente começou a assentar, o que ele viu o deixou em choque. Ali, exatamente onde o caminhão deveria ter colidido, estava uma mulher, uma figura familiar. Era Helena, sua mãe, com uma explosão de luz ao redor. Mas havia algo de diferente nela. Os olhos que antes eram de amor, agora brilhavam com um fogo intenso, como se carregassem as almas de muitos. "O que você fez?" gritou Miguel sem entender. Helena olhou para ele. "Eu fiz o que deveria ser feito. Estamos todos em jogo, Miguel. Aquela não é a única verdade que você precisa saber." O coração dele disparou. Era como se o chão dele tivesse desmoronando. Leandro, atordoado, olhou ao redor, sua máscara de malícia caindo. "O que você sabe, Helena?" Ele se mexeu automaticamente, como se dissesse alguma coisa que já não fazia sentido. O tom de sua voz soava desesperado, quase implorativo, e pela primeira vez, a dúvida cortava seu comportamento. "Eu sei mais do que todos vocês, inclusive que vocês não são quem pensam que são." A voz de Helena era grave, carregada de uma tensão palpável. O murmúrio de uma multidão estava crescendo. A distância, mas nada podia se aproximar do que estava acontecendo ali. As gêmeas estavam atrás de Miguel, abraçadas a ele. "Papá, o que está acontecendo?" a mais velha perguntou, com medo nítido nos olhos. O pânico encheu o peito de Miguel. E se tudo o que ele pensou ser verdade não fosse? E se a conexão que tinha com elas fosse uma ilusão? Helena então continuou, cada palavra um golpe. "Elas não são apenas filhas suas, Miguel. Elas são o verdadeiro legado. E você? Você não tem ideia de como isso se conecta ao nosso passado." O silvo do ar parecia se interromper. O silêncio era ensurdecedor. O universo estava prestes a desmoronar e o rosto de Miguel queimava com a punhalada do desconhecido. "Como assim?" Ana sussurrou, a confusão pintada em seu rosto. "O que você quer dizer com isso?" Uma nova descoberta estava à espreita no ar, como uma tempestade prestes a eclodir. Enquanto Miguel lutava para processar essa nova realidade, um novo estrondo ecoou. Os rostos da multidão estavam arregalados, e em meio a tudo isso, quem ele nunca esperaria viu de novo. "Pare tudo isso!" gritou Clara, e de repente os olhares se viraram para ela, um olhar de decisão e terror misturado. "Eu sei quem sou, e mais do que isso, não sei quem as gêmeas realmente são." Estavam todos intrigados, fixando-se na irmã Diana, sabendo que aquela revelação poderia ser a chave para todo o enigma. Muitas mentiras fizeram parte de nosso passado, e agora é a hora de encarar a verdade que todos têm evitado. "Somos todos entrelaçados em um destino que começou muito antes de nossos nascimentos", ela disse, e o peso das suas palavras pesava no ar. Miguel encarou cada um deles, a confusão tomando conta da cena. Mas quando seus olhos se fixaram em Leandro, viu um vislumbre de dor, um remorso profundo. Aquela rede de segredos unia de formas que nenhum deles poderia compreender totalmente. Sua vida, em toda sua essência, estava prestes a desmoronar. E ali, no centro daquele caos absoluto, Miguel percebeu que a verdadeira luta estava apenas começando. Sodanamente, a cidade ao redor deles, cheia de vida e caos, parecia se silenciar enquanto tudo aquilo se desenrolava diante dele. O que mais estariam escondendo? E o que aconteceria agora que a verdade estava prestes a surgir? Miguel estava paralisado. As revelações fervilhavam em sua mente. Leandro, seu rival, parte da mesma família?
A voz de Ricardo ecoava e o peso da verdade quase o derrubou. A fumaça e a confusão ao redor pareciam se condensar, cada segundo se arrastando. E assim como isso, a adrenalina cresceu. De repente, uma nova explosão cortou o ar fresco, fazendo todos em volta estremecerem. O chão tremeu e Miguel olhou para cima, só para ver um grande táxi descontrolado vindo na direção deles. A multidão gritou e a imagem do carro zumbindo em linha reta parecia um pesadelo. Onde estavam os freios? Miguel gritou: "Cuidado!" e se jogou na frente de Ana e das gêmeas, o coração batendo como um tambor. Mas antes que o carro pudesse atingir o grupo, algo incrível aconteceu. Uma mão brotou da fumaça, tão rápida que parecia mágica. Era Helena. Com um movimento, ela parou o táxi no ar, sem esforço. O veículo congelou, como se o tempo tivesse parado, enquanto todos ficavam em estado de choque. Miguel olhou, sem palavras. "Por quê?" ele sussurrou, confuso e atordoado. "Como você?" "Eu sou mais do que você imaginava, Miguel," Helena disse, a voz firme e clara. A luz que a envolvia agora brilhava ainda mais forte, expelindo um calor reconfortante, apesar do caos. A verdade sobre nós, sobre o legado, não pode se perder mais uma vez. O mundo ao redor começou a voltar ao normal, mas uma nova tensão se espalhou. Todos olhando, esperando, mas não sabiam o que dizer. Mesmo Leandro, que parecia sempre ter o controle, estava pasmo. Foi então que, com uma calma surpreendente, Helena se virou para ele. "Eu conheço sua verdadeira natureza, Leandro. Você não é o homem que acha que é." Um sussurro percorreu pela multidão. As pessoas começaram a murmurar, produzindo um eco de vozes preocupadas. Miguel sentiu o coração afundar. O que mais ela sabia? E, no fundo, o que significava que Leandro não era quem pensava ser? Leandro finalmente recuperou a compostura. "Você não pode simplesmente decidir por nós, Helena. O legado é meu também. E isso ainda não acabou." Ele parecia furioso, a raiva espelhando seu verdadeiro medo. Todos estavam agora em um ponto crítico, onde uma única palavra poderia mudar tudo. Ana, ainda confusa, olhou para Miguel, os olhos cheios de esperança e medo. "Miguel, o que está acontecendo? O que significa?" "Tudo isso?" Ela mal conseguiu conter as lágrimas. Ele queria confortá-la, mas a verdade paralisava sua mente. Então, um estrondo ecoou pela cidade. Algo estava se aproximando rapidamente. Miguel se virou e o mundo desmoronou novamente ao seu redor. Carros viravam, gritos eram ouvidos e uma sombra crescente se formou. Era uma tonelada de escombros, um prédio desabando bem ali, bem na direção dos três. "Cuidado!" gritou Miguel, puxando Ana para longe. Mas a destruição parecia inevitável. O medo encheu o ar e a multidão corria em todas as direções, buscando abrigo. Enquanto ele se virava, tudo aconteceu tão rápido que mal conseguiu acompanhar. Os escombros caíram, um volume massivo de concreto e metal ribombando perto deles. E foi então que, entre as sombras do desabamento, um grito penetrante cortou a cena. "Pare! As meninas!" E de repente a figura de Clara surgiu, correndo pela fumaça, com um olhar desesperado. "Clara!" Miguel gritou, mas sua voz foi sufocada pelo barulho ensurdecedor. E foi nesse instante que a revelação finalmente atingiu como um raio. Clara olhou diretamente para Leandro e, com uma voz que não era mal sua, uma verdade chocante saiu de seus lábios. "Eu sou a verdadeira herdeira e você nunca poderá controlá-las." O tempo congelou mais uma vez. Todos ficaram em estado de choque, os olhos se voltando para Clara. O que ela queria dizer? O que isso significava para Miguel? Para todos eles? Miguel se sentiu desmoronar. "O quê? Não! O que você está falando?"
Ele precisava de respostas, mas ao mesmo tempo, uma nova incerteza começou a definir o cenário. A cidade ao redor dele parecia se desvanecer, perdida no caos de mentiras e segredos. Assim, à mercê do submundo dos segredos, Miguel percebeu que a batalha real não era mais entre ele e Leandro, mas sim uma batalha muito maior com Clara no meio dela. E o legado que tanto falavam poderia ser mais do que jamais esperara. Com o coração acelerado e a mente à beira da loucura, ele se perguntou: o que mais eu não sei? Miguel sentiu como se o chão estivesse se desmoronando sob seus pés. As revelações se chocavam na cabeça dele. Uma montanha russa de emoções e verdades. Clara, a irmã de Ana, tinha quebrado a barreira do que acreditava ser real. Olhando para as gêmeas, o medo apertava seu coração. Ele gritou: por que você? Escondeu isso de mim, Clara. O que mais você sabe? Mas Clara, em vez de responder, olhou para Leandro com determinação. Se você acha que pode controlar isso, Leandro, está enganado. Você não é mais forte que o legado que carrego. O passado não se apaga com a sua ambição. As palavras dela ressoaram no ar, e Miguel sentiu um fogo de esperança brotar. As gêmeas estavam seguras entre ele e a verdade. Mas como poderiam escapar da fúria de Leandro? Helena, a mãe de Miguel, deu um passo à frente, gritando: basta! O legado não é uma arma, é uma responsabilidade. A multidão parecia prender a respiração, a tensão pairando no ar como uma tempestade prestes a eclodir. A voz de Helena trazia uma gravidade que todos podiam sentir. Era hora de enfrentar os fantasmas do passado. Você fala de responsabilidade, mas o que fez com isso? Você fugiu, Helena. Leandro respondeu, sua voz tremendo de raiva. Miguel olhou de um para outro, percebendo que a luta ia além das gêmeas. Era uma batalha de famílias, de legados que nunca deveriam ter sido misturados. Ana, com lágrimas nos olhos, também se voltou para Leandro. Nós não somos peças do seu jogo. São nossas vidas que você ameaça. Ela estava furiosa. Mas havia uma fraqueza escondida sob a bravura. Miguel queria protegê-la, mas como faria isso agora, quando tudo estava prestes a estourar? Em um momento de silêncio profundo, Clara olhou para as gêmeas. Vocês têm algo que ninguém pode tirar: a força da verdade, do amor e da família. Elas precisam saber, vocês também são parte desse legado. As gêmeas olharam admiradas, mas o que isso significava? Nesse instante, enquanto a tensão atingia um ponto crítico, um estrondo cortou o ar e um prédio despencou lá no fundo da rua. O alarme de incêndio começou a ecoar, as pessoas gritando, e tudo ao redor deles parecia desmoronar. Para trás! Gritou Helena, puxando as gêmeas para um lugar seguro. A batalha estava iminente, mas eles precisavam de união. Miguel olhou para todos. Um fio de esperança começava a nascer. Basta de brigas. Se nós continuarmos assim, perderemos tudo. A palavra tudo pesou como uma âncora no coração de todos ali. Leandro hesitou. Os dois homens eram intenso. Era uma oferta de paz em vez de batalha. E se eu quiser a batalha? Leandro retrucou, furioso. Mas havia um brilho de incerteza em seus olhos. Ele estava se perguntando se valia a pena combater algo tão profundo, uma herança que todos compartilhavam. Helena decidiu esse seria o momento. Olhe ao redor, Leandro. Vidas estão em jogo. Não podemos sacrificar o que é mais importante. Juntos, somos mais fortes. Ao invés de destruir, devemos reconstruir. As lágrimas correram pelo rosto, e Miguel sentiu a verdade daquelas palavras. E assim, em meio ao caos, o entendimento surgiu. O legado deles não era apenas um peso, mas uma conexão que deveria unir ao invés de separar. Miguel tomou coragem e abriu os braços. Vamos fazer isso juntos.
somos uma família, por mais complicada que seja. A multidão no fundo começou a aplaudir, um sinal de união entre eles. Leandro, tenso, finalmente cedeu. Tudo bem então. Mal posso acreditar que estou dizendo isso, mas nós precisamos deles. Miguel sentiu o peso sair de seus ombros. Isso é só o começo, não é? Ele olhou para as gêmeas, para Ana e finalmente para Clara, que ainda tremia, mas havia um novo brilho em seus olhos. As gêmeas correram até Miguel e ele as puxou para perto. Estamos juntos nessa, ele disse, o coração batendo mais forte. O futuro parecia incerto, mas de alguma forma agora havia esperança. Esperança de que a verdade encontrasse seu caminho e os obstáculos se transformassem em degraus para um destino melhor. E assim, a câmera se afastou, revelando a cidade em renovação enquanto eles se uniam em um novo começo. Mas Miguel sabia em seu coração que muitas perguntas ainda permaneciam, mistérios ainda não descobertos. E ele se perguntou: o que mais estava por vir? O que mais eles precisariam enfrentar? E agora, não se esqueça do que você precisa fazer. Se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e garantir que mais aventuras incríveis cheguem até você. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre esse final surpreendente. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho e embarcar nessas histórias emocionantes. Este é o momento para demonstrar seu apoio. Não espere nem mais um segundo.